Já ouviram falar dessa teoria do design inteligente? Design é aquela pessoa que desenha, aquela pessoa que projeta. Design inteligente. Então, olha só, o design inteligente aqui, a teoria do design inteligente, ela é uma ciência que ela estuda o quê? Ela estuda buscando evidências científicas de que por trás, da criação existe um Criador, uma mente onipotente. Agora olha só, isso são cientistas. E aqui no Brasil nós temos então essa sociedade que desenvolve essa teoria do design inteligente. Amém? Eu vou explicar um pouquinho sobre o design inteligente. Você pode passar, já? Vamos para o próximo slide. Olha só. Essa sociedade, ela é dividida, as pessoas que fazem parte, é dividida entre fundamentos e implicações. Fundamentos são os cientistas que fazem as pesquisas e descobrem as coisas que eu vou mostrar para vocês. E a ala das implicações são sociólogos, teólogos, advogados, juristas. Qual eu me encaixo aqui? Eu faço parte dessa sociedade de design inteligente e eu estou nessa área aqui, São aquelas pessoas que desenvolvem então as palestras, os estudos. Eu pego um dado científico, que eu não sou cientista, e desenvolvo isso trazendo para a sociologia, filosofia, teologia, amém? Essa sociedade é formada por cristãos. Ela teve início aqui no Brasil no ano de 2017, mais ou menos. Tivemos uma reportagem que saiu no Domingo Espetacular, se não me engano, a respeito disso. Está crescendo muito. Hoje nós temos uma aula da ciência e nós fazemos assim, temos orgulho de falar que o Brasil está despontando, e essa aula, essa sociedade do design inteligente explica cientificamente que tudo que existe na natureza tem a assinatura de Deus. Então assim, por que você está trazendo isso, pastor? Porque vocês vão encontrar pessoas que não crê na Bíblia. Como é que você vai evangelizar uma pessoa que não acredita na Bíblia? Na ciência. Não é verdade? Por quê? Porque eu vou trazer para vocês dados científicos da existência do Espírito Santo. Qual é o nosso objetivo? É poder fazer a apologética, a defesa da fé através da ciência. Amém? Pode passar, por favor. Olha só, essa frase aqui é de um matemático. A matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Você imagina? Então o universo, existem duas teorias básicas a respeito do universo e da vida. Uma é a evolução de Darwin. Darwin diz que tudo foi evoluindo de uma ameba, transformou numa célula e veio evoluindo. Nós cremos na teoria do criacionismo. Deus criou, amém? E essa sociedade defende justamente o Deus criou, contrapondo a evolução de Darwin. Isso também tudo cientificamente. Hoje nós temos evidências científicas da existência de Deus, olha só. Então, já lá no ano de 1564, nasceu Galileu Galilei. No século 17, ele fala isso aqui, a matemática é o alfabeto pelo qual Deus escreveu o universo. Tudo no universo, na vida, é matematicamente equilibrado. Já existia na natureza, o homem descobriu, por exemplo, a lei da gravidade. O homem não inventou a lei da gravidade. A lei da gravidade está na natureza, o homem apenas conseguiu calculá-la. E se tirar qualquer númerozinho, desmonta tudo. Então existe uma mente inteligente por trás da criação. Não dá para você acreditar que isso veio do acaso. E pela ciência, o que acontece é o contrário. Existe uma lei na mecânica, a lei da termodinâmica, que diz o seguinte: tudo sai da perfeição e vai para o caos. O que é isso? Nós
nascemos e à medida que nós vamos crescendo, nós vamos nos desgastando e nós vamos morrer. Assim é com o seu carro, assim é com a televisão. Então a teoria da evolução é o contrário, diz que tudo começou bagunçado e está se organizando. Errado, errado, errado. Mas é isso que vem sendo ensinado nas escolas, né, durante muito tempo. E nós estamos aqui trazendo material para vocês novo. Um material que vai dar para vocês assim, ter uma bagagem para vocês terem argumento de sobra para poder ser usado para converter qualquer ateu. Glória a Deus. Você não vai falar de Deus diretamente. Amém? Pode passar. A criação. Vamos considerar aqui duas situações aqui. A Bíblia. Eu tenho que entender, nós cristãos, que a Bíblia, ela não é um livro comum, amém? Não é um livro qualquer. Ela é um livro que contém a palavra de Deus, palavra revelada, palavra de Deus. E aqui nós vamos entender que a Bíblia é o livro das leis de Deus. Mas eu tenho uma outra Bíblia, sabia disso? Eu tenho a natureza. A natureza é o livro das obras de Deus. Aqui, ó, você já deve ter se perguntado o seguinte: quando o Brasil foi descoberto, no ano de 1500, quem morava, quem habitava aqui? Eles não eram católicos, eles não eram evangélicos, morreram sem conhecer o Jesus que nós conhecemos, foram para o céu ou para o inferno? Essa pergunta é uma pergunta muito constante, não é? Porque às vezes a gente acha que só quem já ouviu falar de Jesus, não é isso? Mas espera aí, Abraão nunca ouviu, Isaac e Jacó também não. Até Moisés não tinha lei. De Moisés para cá teve lei. E quem não seguia a lei antes de Moisés? Então olha só, existe o livro da natureza. Amém? Passa, por favor, Tiago. Olha só, eu vou chegar lá depois. A Bíblia, se você abrir lá a sua Bíblia no Salmo 19, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse exercício. Se você tiver, abre no Salmo 19, no versículo 7 ao versículo 14, fala da lei. Do versículo 1 ao 6, fala da natureza. Amém? Chegaram aí no Salmo 19? Salmo 19, lá no versículo 7, começa assim: a lei do Senhor é perfeita. Amém? Amém. Então, dos versículos 7 em diante, a Bíblia fala do livro da lei. Registra em Salmo que existe o livro da lei. Amém? Amém. Pode passar, Tiago, por favor. Agora olha só, do 1 ao 6, mesmo Salmo 19, como é que começa assim, ó? Os céus, o céu, não é a lei, é o céu. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ó, um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem fala, onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, as suas palavras até o fim do mundo. Pode passar já. Ó, porque do céu se manifesta a ele Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e justiça. Porquanto, observe isso aqui, ó, o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Pode passar já. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O que é isso? Olha só, os atributos invisíveis de Deus estão manifestos onde? Na natureza. Aí vocês já ouviram aquela história lá, quando você estava estudando, olha, os índios, a minha filha falou que não pode falar
adoravam o sol, adoravam a lua. Não. Eles adoravam o Criador do sol. Está aqui, ó. Então as obras de Deus se manifestam na natureza. Então quando eles olhavam a lua, eles adoravam o Criador da lua. Está aqui, ó. Então existe salvação para eles, sim, né? Glória Está vendo? Porque é inexcusável. Você não pode ter desculpa. Você não pode falar assim: ninguém me falou de Jesus. Mas peraí, quando você acordou, você olhou o céu, você olhou o sol, você olhou o mar. Ali estão as obras de Deus, estão manifestas nela os atributos invisíveis de Deus, tudo. Então você não pode ter desculpa. Amém? Resolveu o problema dos indígenas. Amém? Tranquilo? Vamos passar? Pode passar, já. Olha, a assinatura de Deus agora. Olha só. Todo o pintor de quadro, ele deixa a sua assinatura na sua obra. Amém? Todo escritor de livro também deixa. Todo autor de música também deixa. Levanta o microfone. Também deixa. Amém? Então olha só, Deus também deixa. E também deixou. Qual é a característica da assinatura de Deus? Está vendo 3 em 1? A característica, uma das características da assinatura de Deus é esse critério do 3 em 1. Amém? Porque olha só, se você abrir a sua Bíblia lá em 1 João 5, 7, vai estar assim, ó. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a palavra lá no céu, não é Jesus, é a palavra, o nome dele é a palavra, e o Espírito Santo. Esses 3 são um. 3 em 1, Deus é 3 em 1, amém? Amém. Então olha só, tudo na criação, principalmente no homem, nós vamos encontrar essa característica 3 em 1, amém? Agora olha só, percebe uma coisa: nós estamos aqui num curso para diácono, certo? E você vai conseguir, disso que nós vamos falar aqui, você vai conseguir tirar muita palavra para você pregar na sua igreja, porque é muita revelação que a gente vai trazer para você a respeito disso, amém? 3 em 1, olha só, Diácono Lucas, vira lá, por favor. Ó, lá em Mateus 3,11, o que está escrito lá? Ó, e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, cujas alpacas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito e com fogo. Deixa eu falar um negócio para você que talvez você nunca ouviu. Existem 3 batismos: o batismo para o corpo, o batismo para a alma e o batismo para o espírito do homem. O homem tem um espírito. Quando o Espírito Santo habita no espírito do homem, ele se aperfeiçoa. Então o homem é corpo, alma e espírito, amém? Então eu preciso de ter, ó, João Batista falou que batizava com água, corpo, para o arrependimento. Mas virá um que vai batizar com fogo, com o Espírito. E isso aqui, ó, é uma partícula que mostra que tem uma outra coisa, ó. Eu e Maico. Então não é a mesma coisa, amém? Então olha só, o batismo com a água é para o corpo, o batismo com o fogo é para a alma, e o batismo com o Espírito Santo é para o seu espírito. Você pode ver que você vai encontrar crente que fala em línguas, que tem batismo com o Espírito Santo, mas é nervoso, não tem um caráter equilibrado. A alma ainda não está batizada com fogo, se temperar, se passar pelo fogo para purificar. Amém? Agora olha só, quando a gente fala assim 3 em 1, aqui eu trouxe, ó, lá em 1 Tessalonicenses 5:23, você vai encontrar o homem, corpo, alma e espírito, amém? Aí você vai encontrar em Mateus aqui, ó, a questão do batismo: água, fogo e espírito, ó. Tabernáculo era dividido em 3 partes, ó: átrio, lugar santo, santo dos santos, amém? Olha só, deixa eu falar um negócio para você. O tabernáculo, volta lá, Tiago, por favor. Tabernáculo, olha só, o tabernáculo é a representação do homem. Átrio, corpo.
Era o local que todos podiam ter acesso. Lugar santo, a alma, sua consciência, sua mente. E o santo do santo, o espírito. Então aqui, ó, no santo do santo, você tem uma conexão direta com Deus, Pai. No jardim do Éden foi o primeiro tabernáculo, só que não tinha essas duas estruturas aqui atrás, ó, só tinha o santo dos santos, porque Deus falava com o homem na virada de todo dia. Já estava no santo dos santos. Quando o homem peca, ele é colocado para fora, aí surgem esses dois espaços, o átrio e o lugar santo. Amém? O Monte Sinai, Moisés subiu lá no topo, mas o povo ficou no meio e tinha lá o pé do Monte Sinai, todo mundo podia passar. Átrio, ali aquela metade onde o povo ficou, lugar santo, e santo do santo, o cume, onde Moisés foi diretamente. Amém? Tranquilo? Então, pegando esse gancho aí, o tabernáculo, olha só, por que Jesus é o sol da justiça? Por que Jesus é o sol da justiça? Porque quando Jesus ele é crucificado, ele é morto, o que vai acontecer? O tabernáculo, ele ficava com a porta aberta para o lugar onde o sol nasce. Então o sol nasce aqui, ó. Quando dá meio-dia, olha só, o sol nasce. Quando dá meio-dia, o sol está no meio do céu. Amém? Amém? Aí o sol vai estar em cima do lugar santo. Aí você vai ver assim, que quando Jesus ele é crucificado, houve trevas na hora sexta, que é meio-dia. Como é que eu sei a hora sexta é meio-dia? Quando você pegar na Bíblia as horas, você acrescenta o número 6. A hora sexta, você soma mais 6, vai dar 12. A hora nona, você soma mais 6, né? Aí você vai ver quais são as horas do nosso relógio, amém? Então, próximo à hora sexta, houve trevas. Meio-dia, 6 mais 6, 12. O sol estava em cima do lugar santo. Houve trevas. Jesus ali foi crucificado. Quando Jesus está obrado, o sol continua caminhando. Ele entra no santo dos santos. Amém? Ele ressuscitou. Amém? Amém? Então olha só, o sol ele começa aqui e vai fazendo assim, ó. Por que ele é o sol da justiça? Porque ele entrou no tabernáculo. Ele entrou pelo nascente, passou a vida dele inteira no átrio, entrou no santo dos santos, entrou no lugar santo e depois foi para o santo dos santos. Aí houve trevas. Aí se você for lá para o Salmo 18, você vai ver por que houve trevas ao meio-dia. Por que houve trevas? Porque Deus montou num querubim, Pai montou num querubim e desceu. Só que ninguém pode ver a face de Deus. O que Deus fez? Desceu o céu junto e ficou trevas para que ninguém visse a face dele. Salmo 18. Amém? Tranquilo? Agora olha só. Jonas ficou quantos dias e quantas noites no ventre da baleia, do peixe? 3. Abre aí o livro de Jonas, capítulo 3, versículo 3. Abre. Será que é coincidência? Abre aí. Jonas, capítulo 3, versículo 3. A distância que Jonas teve que percorrer até Nínive, caminho de 3 dias. Vê, capítulo 3, versículo 3, caminho de 3 dias. Caminho da salvação, 3 dias, assinatura de Deus. 3, assinatura de Deus. Amém? Amém? Tranquilo? Genealogia de Jesus. São 3 blocos de 14 gerações. De Abraão, Mateus, de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio para a Babilônia, 14 gerações. Do exílio da Babilônia a Jesus, 14 gerações. 3 blocos de 14 gerações. 3. Os patriarcas: Abraão, Isaac, Jacó. 3. Cada patriarca tem uma tipologia. Abraão, tipo do pai. Isaac, tipo do filho. Jacó, tipo do Espírito Santo. Por isso que Isaac teve um casamento monogâmico, porque Isaac tipifica Jesus e a esposa
esposa é a igreja, só tem um casamento. Abraão não. Abraão casou-se com Sara, judia, teve um filho com Agar, egípcia. Quando Sara morre, ele se casa com Quetura e manda os filhos para o Oriente. Deus amou o mundo. Então o que Abraão fez? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Então Abraão ali, ele é pai dos judeus, dos árabes e do povo oriental. Que povo oriental é esse? É o povo oriental que a gente conhece hoje. Amém? Aí você vê Jacó, que tipifica o Espírito Santo. Aí a profecia em Joel fala: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Aí Jacó casa-se com 2 irmãs e também tem filho com 2 escravas também, Bila e Zilpa, que também não são judias. Então você vê, a ação do Espírito Santo, ela é grande. Agora, Isaac, que tipifica Jesus, casou-se só com uma esposa. Por quê? Porque a igreja é única. Aí quando você quer saber a respeito do arrebatamento, você tem que ler a respeito do casamento de Isaac. Isaac sai de casa, a noiva dele sai da terra, eles se encontram no meio do caminho, não se encontram em casa. Esse vai ser o arrebatamento, a igreja vai se encontrar com Jesus no céu, nas nuvens, depois que ela vai para casa. Aleluia. Aí Jesus falou assim, desculpa, estou meio cansado, a idade está muito avançada e eu estou ainda com uma gripe, né? Jesus falou assim, na casa do meu pai há muitas moradas. Você espera? Vou preparar-vos lugar. Peraí, as moradas já existem. Jesus só foi preparar. O que Jesus foi preparar? O que seus olhos nunca viram, o que seus ouvidos nunca ouviram, o que nunca subiu no seu coração, é isso que Deus preparou para você. Amém? Amém? Agora olha só. Quando você vai lá para Ezequiel, a visão do vale dos ossos secos, 3 em 1 ali também: nervo, carne, pele. Nervo, tipo do pai, ponte de pé e falarei contigo. O nervo é a estrutura que coloca como de pé. Carne é aquilo que deu forma àqueles ossos. Quando você aceita Jesus, você é nova criatura, há uma reforma. Pele é a parte mais sensível, é a sensibilidade do Espírito Santo. 3 em 1. 3 em 1. Glória a Deus. 3 em 1. Aleluia. Tudo 3 em 1. É a assinatura de Deus. Amém? Tem mais coisa aqui, Jesus, quando ele vai lá no Getsemane orar, ali tem o tabernáculo. Jesus chega com seus discípulos, ele está no ato. Aí chama João e os 2 filhos de Zebedeu, vão um pouquinho mais para frente. Aí fala para eles: fica aqui que eu vou mais além. Amém? Amém. 3 em 1. Tabernáculo ali no Getsemane também. Amém? Tem mais coisa aqui. Jesus, quando Jesus completa 12 anos de idade, os pais vão a Jerusalém, como era de costume, celebrar a Páscoa. É por isso que quando Jesus vai ver aquele coxo que estava ali há 38 anos, Jesus já sabia, porque todo ano Jesus ia a Jerusalém, desde criança, ele sempre via aquele coxo ali. Ali, o que vai acontecer? Eles se esquecem e deixam Jesus ali, eles voltam para buscar Jesus, eles só acham Jesus depois de procurar por 3 dias. 3. Amém? Amém. Glória a Jesus. Bom, Ezequiel já falei. Beleza, né? Agora olha só, vamos voltar aqui para o nosso. Isso aqui foram umas dicas que eu trouxe para vocês a respeito de link. Porque como é que você lê a Bíblia? Você lê assim, linkando um texto com o outro. O Novo Testamento, o Antigo Testamento vai linkando, porque a Bíblia é única, tá? A Bíblia é única, tá bom? Não tem esse negócio de ficar lá no Velho Testamento do Vale, não tem isso não, tá? Ela é única. Toda a escritura é divinamente inspirada, tá bom? Pode passar já. Você está vendo essa pintura aqui? A lista de pintura é de um pintor chamado Vicente Van Gogh. Todas as vezes que você olha para essa característica, você não precisa nem saber se está escrito Van Gogh, você sabe que é dele. Quer ver o outro quadro? Passa já. Olha só, a característica, esses riscos, é
Van Gogh, característica dele. Você olha do quadro, você sabe, quem é conhecedor sabe, é do Van Gogh. Pode passar, cara. Esse daqui, ó, é de Pablo Picasso. Olha só como é que é diferente. Ele é mais quadrado, ó. Os traços é mais quadrado, tá vendo? Pode passar, cara. Olha, outro de Pablo Picasso. Característica do pintor, quando você olha a obra, você identifica o pintor. Você está entendendo? Quando você olha a obra, você identifica o autor. Quando você olha a natureza, você tem que identificar o autor. Amém? Pode passar, cara. Olha, esse aqui, ó, todo mundo conhece, a Mona Lisa, Leonardo da Vinci. Você olha para o quadro, você associa a Leonardo da Vinci. Amém? Passa. Aqui, ó, esse quadro, o nome é a Última Ceia, mas na verdade é a primeira e única ceia, né? De Leonardo da Vinci também. Então você olha, você conhece o pintor através da pintura. É assim que funciona. Passa já. Esse aqui, ó, é uma obra do Aleijadinho. Quem vai lá em Minas sabe. Olha as estátuas ali, sabe? Olha, quem fez isso foi o Aleijadinho. Não precisa nem estar escrito ali. Mas pela obra você conhece o autor. Passa já. Ó, Deus também deixou a sua assinatura em suas obras. Você vê que isso é lógico, né? Pode passar, já. Olha, no tempo, Deus deixou a assinatura dele no tempo, ó. Passado, presente e futuro, 3 em 1. Eu sou o que é, o que era e o que há de vir. Passado, presente e futuro. Tá vendo? Ó? No espaço, altura, largura e profundidade. 3 em 1. Assinatura de Deus. Passa. Base da matéria. Os átomos são formados por 3 bases: elétron, neutro e próton. Amém? 3 em 1. Amém. Passa de átomo. Cada próton tem 3 quartos. Cada neutro também possui 3 quartos. 3 em 1. A menor partícula, né? Ó. 3 em 1. Passa de átomo. Na física, as cargas elétricas, positiva, neutra e negativa. 3 em 1. É brincadeira, né? Fala a verdade. Eu posso falar que isso é coincidência? Eu posso falar que isso surgiu do acaso, do nada? Eu tenho que ter muita fé para ser ateu, né? Passa, cara. Ó, os campos fundamentais da física, ó. Tá aqui, ó, 3 em 1 também, ó. Gravitacional, elétrico e magnético. Isso aqui é lei da natureza, ninguém inventou isso, tá lá. Nós apenas descobrimos. Pode passar. Ó, o universo também, ó. Tempo, espaço e matéria. 3 em 1. Pode passar. Planeta Terra, um ambiente propício para a vida, tem que possuir 3 elementos: solo, água e ar. Aleluia. 3 em 1. Glória. Pode passar, olha, a química. A solução da química pode ser ácida, neutra e básica ou básica. 3 em 1. Pode passar, olha, os estados básicos da matéria: líquido, sólido e gasoso. Meu Deus, coisa linda. Pode passar, ó. Sua célula é composta por DNA, RNA e proteínas. Depois eu vou falar do DNA especificamente, tá? 3 em 1 a sua célula. Vai me dizer se é coincidência. Nasceu de uma explosão inesperada? Pode, né? Há uma mente inteligente que planejou. O design inteligente, ele advoga a tese de que alguém sentou naquela prancheira de desenho e planejou. Você, eu, a natureza, isso não veio da casa. Tem que ser Deus. Amém? Pode passar. O sangue. O seu sangue tem leucócitos, que são os glóbulos brancos. Tem as hemácias, que são os glóbulos vermelhos. E tem os trombócitos, que são as plaquetas. 3 em 1. Pode passar. A pele humana é composta por epiderme, derme e hipoderme. 3 em 1. Coisa linda. Aleluia. Assinatura de Deus na sua pele. Oh, glória. Aleluia. As cores primárias, RGB, aquela cor, quando você liga lá o seu computador, né? Tem aquela cor lá, RGB, red, green e blue. Vermelho, verde e azul. São as cores básicas da RGB 3 em 1. Pode passar. Na arte, tem 3 cores que são básicas: vermelho, amarelo e azul. Dessa daqui, dessas cores, se desenvolvem todas as outras. Também, ó, nas impressões, lá na sua impressora, amarelo, ciano e magenta, 3 em 1.
Jesus também deixa as características, deixa os 3 em 1, né? Por isso que ele teve que morrer, ficar 3 dias ali no seio da terra, para respeitar essa, né, essa sequência, amém? Essa assinatura de Deus. Pode passar. O design inteligente, então, voltando aqui, basicamente a teoria do design inteligente diz que todas as coisas existentes no mundo possuem um padrão matemático e geométrico. A gente já viu ali o 3 em 1, né? Mas daqui a pouco vocês vão ver outras evidências. Olha, não são conjecturas, não são coisas que eu estou falando assim, eu acho que não, é certeza, é evidência, e contra as evidências não existe argumento. Não adianta eu falar que não é se eu não consigo provar que não é, né? Mas eu estou conseguindo agora provar que é. Então nós temos evidências. Para vocês terem uma ideia, existe uma discussão muito grande a respeito da existência de água no início, na fundação do mundo, na criação do mundo. Lá em Gênesis você vai ver, né, que o Espírito de Deus se movia sobre a face das... E aí, muitos cientistas que eram ateus, eles diziam assim, olha, não dá para gente acreditar nisso, porque não existe indício, né? Porque os cientistas acreditam naquilo que pode ser provado, ok? Então não existe indícios de que houve água, porque está tudo seco no universo, ó. Aí o que acontece? Existe agora um telescópio novo, né? Tinha um chamado Hubble, que conseguiu ver até a Via Láctea e algumas outras galáxias, e agora tem um outro telescópio muito mais avançado ainda, esqueci o nome, que ele fica lá em Órbita, conseguiu chegar mais distante. A idade das galáxias no espaço, ela se dá a respeito da distância delas da Terra. Isso é possível identificar através de uma luz infravermelha que os telescópios jogam e conseguem calcular a distância em anos-luz e conseguem então calcular qual o tempo de existência daquela determinada galáxia. E conseguiram então encontrar agora uma galáxia que está a bilhões de anos-luz da Terra de distância. Se a gente fosse converter isso, daria mais ou menos 6.000 anos, que ela é toda formada de água. Toda evidência, foto, o telescópio tirou foto, tem uma constelação que ela é toda assim, ó, toda amarela, pó cósmico, ela é chamada de os pilares do mundo. Os próprios cientistas colocaram o nome das pilares do mundo. Existe dentro da nossa célula, existe uma parte que se chama mitocôndria. A mitocôndria, ela também desenvolve DNA. É um DNA mitocondrial, mas só a mulher que tem. Só a mulher que tem. E esse DNA, ele é responsável por trazer uma carga genética, mas só a mulher que tem. Então descobriram, pegaram os DNAs de várias populações ao redor do mundo. Ao redor do mundo. África, Oceania, América, Europa, e fizeram um levantamento, uma pesquisa, amém? E descobriram que as características genéticas da mitocôndria, do DNA mitocondrial, eram comuns para toda a população do mundo, ou seja, nós somos descendentes de uma só mulher. Habilitaram esse DNA da mitocôndria de Eva mitocondrial, em homenagem a Eva. De todo mundo, nós somos irmãos. Identificaram inclusive a região que veio, a região da Etiópia ali, onde realmente era o fértil crescente, onde basicamente havia ali a questão do Éden, etc e tal. Então são evidências, não dá para a gente se furtar, são dados científicos, né? Amém? Então vamos lá, passa por favor. A sequência de Fibonacci, isso aqui, vocês devem ter ouvido falar muito disso, né? Estão falando muito a respeito disso, dessa sequência de Fibonacci. Fibonacci foi um matemático italiano, Leonardo Pizza ou Leonardo Fibonacci, que desenvolveu essa sequência aqui. Essa sequência
sequência numérica, ela é infinita. Ela compreende assim, ó, você tem dois quadradinhos primeiro aqui, ó, que cada um dos dois tem uma quantificação do número 1, tá vendo? Esse outro aqui é o dobro desse daqui, então 1 mais 1 dá 2. Quando você pega esse 2 e soma com esse 1, dá 3, um quadradinho maior. Aí você pega esse 3 e soma com esse 2, dá 5, esse outro quadrado aqui. Você pega esse 5 e soma com esse 3, dá esse outro quadradão aqui 8. E assim vai. Então o próximo quadrado ele é a soma desse com o último aqui. Isso aqui então, esse caracol ele vai aumentando, ele é infinito. Isso aqui é matemática, ok? Tranquilo? Não é teologia, é matemática, tá? Passa já. Ó, os números de Fibonacci são, portanto, os números que compõem a seguinte sequência: 0, 1, 2, 3, 5, 8 e vai, é infinito. Esse daqui, ó, o 5, é o resultado da soma dos dois anteriores. Esse aqui, 8, é o resultado da soma dos dois anteriores. O 13 é o resultado da soma dos dois anteriores, ok? Isso aqui vai, é infinito. Amém? Pode passar, gente. Essa sequência está presente em toda a criação. Em toda. É incrível. Não dá para você falar que isso é coincidência, isso é acaso. Passa já. Passa já, por favor. A folha do girassol, ela está presente. Está vendo? A sequência aqui do girassol no meio, ela é a sequência de Fibonacci, ela é em caracol. Está vendo? Pode passar. A samambaia. Está vendo? Aquele caminho da samambaia. É caso. Aconteceu assim, ou alguém quando a gente calculou. Já é uma fórmula matemática. Pode passar, já. Ó, na folha de qualquer planta. Amém? Pode passar. Na rosa, ó, no botão da rosa, tem essa sequência. Pode passar. Abacaxi, olhando assim em cima. Pode passar. Caracol. Mundo animal agora, né? Concha do caracol. Pode passar. A onda do mar. Pera aí, né? Se isso é coincidência, é muita coincidência, não? É a assinatura de Deus, deixou a marca dele na natureza. Tá? Não tem como a gente se furtar disso. Eu preciso trazer esse conhecimento para a igreja. Você precisa de compreender isso, porque você vai ser confrontado com pessoas que não acreditam na Bíblia e vão querer te credenciar que você tem argumento e falar, não, peraí, então vamos conversar na ciência. Eu vou te mostrar então na ciência uma coisa, e aí você me diz se é coincidência ou se isso é resultado de um projeto, alguém que projetou isso. Não é possível, né? Pode ser coincidência, pode passar, ó, a galáxia, o universo, tá vendo? Os furacões, a meteorologia, quando é olhada do satélite, ela forma, quando está formando uma tempestade desse jeito, pode passar. Na arte, o quadro de Mona Lisa, Leonardo da Vinci, quando pintou Mona Lisa, ele calculou, ele usou a sequência de Fibonacci aqui, ó, para calcular a na mão, queixo, os olhos, o cabelo, uma sequência lógica. Na arte é utilizado isso. Pode passar. Ó, o seu cérebro, ó. Tá vendo aqui? Começa aqui, vai desmorando. Né? Pode passar. Sua orelha. Sua orelha. Aqui, ó, formando a sua orelha. A sequência de Fibonacci, matematicamente desenhado. Né? Alguém desenhou. Alguém muito bom, né? Muito bom. Pode passar. Aqui é o seu rosto todinho, ó. A sequência aqui, ó, da cabeça na testa, vem até no queixo, ó. Olha que proporção, cara. Aqui, ó, na boca até o queixo de novo. Aqui, ó, nos olhos de novo, vem até o queixo de novo. Que sequência, que calma, perfeito. Não é isso? Isso não é do acaso. Amém? Agora olha só. Se a gente pegar a sequência de Fibonacci
eu somo os dois últimos números e dá o da frente. Por exemplo, o 5 é a soma do 2 mais o 3, ok? Agora, se eu pegar o 5 e dividir por 3, se eu pegar o posterior e dividir pelo menor, eu vou encontrar um número aproximadamente 1,6. Eu vou encontrar sempre esse. Se eu pegar o 13 e dividir pelo 8, se eu pegar o 8 e dividir pelo 5, se eu pegar o 5 e dividir pelo 3, eu vou encontrar um número aproximadamente 1,618 em todas as divisões que eu fizer na sequência de Fibonacci. Esse número, ele foi identificado pela letra grega Φ e ele é chamado o número de ouro. O número de ouro. Então, essa sequência de Fibonacci, além de ela estar presente geometricamente, matematicamente, esse número de ouro também ele está presente em toda a criação, no seu corpo, todas as suas medidas. Se você pegar desse dedo aqui até esse ombro e dividir essa medida aqui, dividir pela medida desse braço, vai dar 1,618. Daqui da cabeça até o umbigo, e você dividir pelo seu pé até o umbigo, vai dar 1,618. Seus braços, aí você lembra daquela figura do homem vitruviano de Leonardo da Vinci, que ele fez assim, passa. O homem vitruviano passa. Tá vendo isso aqui, ó? Então, Leonardo da Vinci, então ele desenvolveu isso aqui, essas medidas, ó, da ponta desse dedo até esse ombro. Se eu dividir pelo tamanho do braço, vai dar 1,618. Se eu pegar aqui e somar tudo, depois dividir pela perna, também vai dar 1,618. Microfone. Amém. Então isso aqui, ó, é o homem planejado. Totalmente planejado matematicamente. Não dá para falar assim, gente, isso aqui começou assim, ó, uma grande explosão, aí tem uma mevazinha, com o passar do tempo se transformou numa célula, com o passar do tempo se transformou num réptil, com o passar do tempo se transformou num macaco, se transformou num homem. Não dá para você, acreditar nessa outra teoria. Eu preciso entender que existe um design. Esse design ele é inteligente, é um criador, e aí fortalece a nossa tese criacionista. Amém? Pode passar. O corpo humano de biótipo normal tem todos os seus membros localizados, dos olhos, narinas, coração, genitália, hipófise, umbigo, etc. Rigidamente distante entre si na proporção 1,618. Tem jeito. Pode passar. Pode passar. Agora olha só. Agora você está caminhando para o fim. O seu DNA. Agora você vai ficar mais maravilhado ainda. O seu DNA, o DNA nosso foi estudado por um grupo de cientistas norte-americanos. Inclusive esse cientista, ele não é nem um cientista, ele é um matemático, um cientista. Ele mexe com questões de computador, computação, gráfica, essas coisas. Ele escreveu um livro, O Código de Deus. E eles descobriram então que dentro do seu DNA, você sabe que o seu DNA traz toda a sequência genética, suas características, cor dos olhos, cabelo, etc e tal, ok? Mas olha só, esses cientistas pesquisando, encontraram dentro do DNA, pode passar já. Olha só, esse Marcos Eberlin, ele é um cientista brasileiro, ele que é o responsável aqui no Brasil pela teoria do design inteligente, tá? Eu vou deixar para os irmãos o site, os irmãos podem entrar, assistam os vídeos, vocês vão ficar maravilhados. Tem uma explicação sobre a Arca de Noé, indícios que ela realmente existiu, indícios que o dilúvio foi, geral, amém? Tudo direitinho, tá tudo provado. Pode passar aí. Pode passar. Olha só, dentro do nosso DNA foi descoberto que de sequências em sequências aparece essa sequência aqui, ó, de números. Número 10, 5, 65. De tempos em tempos, de espaços em espaços, assim. Vamos pegar, se a gente fraccionasse, seccionasse o nosso DNA, de tantos em tantos centímetros, nós iríamos encontrar essa sequência em todos, no meu, no seu, de todo mundo, amém? E aí ficaram pensando, o que é isso?
significa isso, significa isso. Aí ele teve uma ideia. Vamos fazer o seguinte: vamos pegar esses números, vamos ver a correspondência deles no alfabeto hebraico. Pode passar, né? E aí encontrar o seguinte, ó, o número 10 é a letra Yud do alfabeto hebraico. O 5 é a letra Re. O 6 é o Vav. E o 5 de novo é o Re. Yud, Re, Vá, Re. O tetragrama do nome impronunciável de Deus no seu DNA. Amém? Deus deixou a assinatura dele no seu DNA. Não tem como você se desvencilhar disso. Pode passar. Pode passar. Eu acho que tem vídeo. Você tem como colocar esse vídeo? Vê se consegue. O áudio. Está sem áudio? Concluímos, né, segundo evidências, né, que Deus assinou o seu nome em nosso DNA, comprovando a criação. Né? Esse vídeo, se a gente conseguir passar, vai ser bom. Podemos discutir de igual para igual, né, com qualquer pessoa. É claro que a gente não vai forçar nada, mas se a pessoa nos perguntar, é que eu quero deixar claro para os irmãos: você não vai chegar e querer colocar isso de goela abaixo